Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Filipão demitido do Galo. Vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre possíveis destinos para o Filipão. Antes, aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de futebol, aquele grupo que você fala de Galo, que você fala de outros clubes também. E aquela dica que eu sempre dou de você pegar, clicar no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixar o app do SofaScore, melhor app de estatística de futebol à disposição do mercado, totalmente de graça, não tem pegadinha, você baixa totalmente de graça e aí passa a ter acesso a tempo real com jogos, classificação em tempo real, estatística de times e de jogadores, escalações de jogos desta e de temporadas para trás, tudo isso você pode pesquisar e você pode acompanhar o futebol com o app totalmente de graça do SofaScore, beleza? Primeiro comentário fixado, você clica, já cai direto na sua loja de aplicativos, tanto do Android quanto do iOS. Vamos lá. Na quarta-feira, Filipão, o Atlético Mineiro anunciou que Filipão e Galo e Atlético Mineiro, de forma consensual, decidiram pela interrupção do trabalho do treinador. Primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo, não foi consensual, tá? O Filipão foi demitido. Isso é importante ser dito. O Filipão não pediu para sair, não queria pedir para sair. O Filipão foi demitido pelo Atlético Mineiro. Então, essa nota aqui, ela já tem um consensualmente que não exprime muito o que foi a realidade. Inclusive, o Filipão foi demitido, a decisão da demissão do Filipão veio no início da noite de quarta, e foi o Filipão nem em Belo Horizonte estava, o Filipão estava em Tiradentes fazendo uma palestra. Então, assim, foi uma decisão do Atlético Mineiro, lá com o Conselho de Futebol, teve até uma votação para ver se o Filipão seria demitido ou não, e ficou uma votação apertada, 3-2 para a demissão. Então, não houve consensualmente, tá? Esse é o primeiro ponto que deve ser dito. O segundo ponto, o Filipão foi demitido pela conjunção de alguns fatores. O primeiro, a campanha ruim no Campeonato Mineiro. Mesmo o Atlético estando na final, a campanha no Campeonato Mineiro é ruim em termos de desempenho. E aí a gente viu isso em algumas derrotas, derrota para a Patrocinense, derrota no Clássico contra o Cruzeiro, que era um Cruzeiro bem menos sólido do que está hoje, e o Atlético perdeu para o Cruzeiro de novo na Arena MRV. Isso pesou ao longo da construção desse pensamento de campanha do Campeonato Mineiro, e a derrota do fim de semana para o América Mineiro por 2-1, colocando em risco uma vaga que parecia certa na decisão, um primeiro tempo muito ruim do Atlético, que foi amplamente dominado pelo América Mineiro. E aí acho que isso foi o desfecho para a decisão de demissão do Filipão. Tem alguns outros componentes. O segundo, a chance dessa parada para a data FIFA. Tem que ver se o Atlético vai contratar um treinador que o tal comitê de futebol entenda como um treinador no nível do Atlético. Mas se você contrata um treinador hoje ou amanhã, você tem aí 8, 9 dias para trabalhar dentro da parada da data FIFA, coisa que durante tão cedo um time como o Atlético não vai ter tempo para trabalhar, porque agora vem uma sequência maluca de finais de estadual, começo de Libertadores, começo de Brasileiro, Copa do Brasil. Então, assim, isso pesou também. E o outro ponto foi que o Atlético não quis repetir com o Filipão o que aconteceu com o Kudê no ano passado, em que o Kudê já estava, o trabalho do Kudê já estava derrapando desde o Mineiro. Já havia alguns ruídos, já havia alguns problemas de relacionamento que depois foram até contornados. Já desde o Campeonato Mineiro, e o Kudê foi demitido, ou na verdade foi demitido, pediu para sair, aí ficou uma coisa bem esquisita lá no começo de junho, e que isso atrapalhou, logicamente, atrapalhou o ano do Atlético, porque depois, quando o Filipão chega, ele fica aquela sequência de 10 derrotas seguidas, ou 9 derrotas seguidas, enfim, isso custou
a eliminação no campeonato, na Libertadores, né? O Atlético tinha sido eliminado lá atrás na Copa do Brasil, mas ele custou a eliminação na Libertadores, que o Atlético estava bem desconjuntado quando foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas, e acabou custando o Campeonato Brasileiro, apesar do Atlético ter chegado à última rodada com chance. Então, acho que essa conjunção de fatores, eu acho que elas levaram à demissão do Atlético e tem elementos para demitir, tá? Não acho a demissão um absurdo, muito pelo contrário. Acho que o Atlético mostrando um futebol muito aquém do que o elenco pode, o Atlético jogando mal em muitos momentos, fazendo uma força danada para jogar, para conseguir criar chances. A força do elenco serviu para ir até a final do Mineiro, mas com muitas partidas em termos de desempenho muito ruim. Tem um outro ponto que acho que foi crucial para a demissão, repito, o Filipão foi demitido, que foi a postura do Filipão. O Filipão, acho que estava claramente nesse ano de 24, mostrando que estava de saco cheio com algumas coisas dentro do Atlético Mineiro. Acho que a saída do Rodrigo Caetano para a seleção brasileira turbinaram essas insatisfações, que acho que o Filipão ficou com a sensação de estar muito isolado, muito sozinho. E aí isso foi se refletindo em decisões que o Filipão tomou, em explicações que o Filipão deu ou não deu. Então, por exemplo, no jogo contra o América com o América Mineiro, o Filipão tirou o Alisson, garoto de 18 anos, jogando pra cacete, tirou o Alisson para botar o Alan Franco para preencher o meio campo. Mudou o Scarpa de lado, de campo. Tirou o Paulinho de dupla de ataque do Hulk, né? Os dois à frente, para botar o Paulinho numa linha de meio campo. Então, assim, essas decisões são decisões muito questionáveis do Filipão. Por exemplo, o Alisson. Ele disse que não botou o Alisson porque o Alisson é um garoto, poderia sentir um jogo decisivo. Mas ele não estava sentindo antes. Ele estava jogando bem, jogou bem no primeiro jogo. Então, assim, o Filipão foi perguntado por uma repórter, que agora me fugiu o nome, se o Filipão de fato tinha jogado com a vantagem do regulamento. E ele disse que sim. Jogar com o regulamento contra um América, que é um time perigoso, é clássico e tudo, mas hoje é um time bem mais fragilizado do que o Galo, isso gerou descontentamento. E depois, numa das primeiras explicações, primeiras respostas da coletiva, houve uma pergunta muito bem feita sobre as decisões dele de trocar o Scarpa de lado, de botar o Paulinho mais longe do gol, e a resposta do Filipão foi: não tenho o que explicar. Coloco os jogadores nas posições em que acho correto. Não dá, né, Filipão? Assim, você dizer que não tem o que explicar, a pergunta do repórter foi uma pergunta que fazia todo sentido, futebolisticamente. E o Filipão não respondeu. Eu conversei com pessoas próximas ao dia a dia do Galo e me disseram que o Filipão está muito incomodado com aquela questão de influencers, né, de influenciadores do Galo, que no entendimento dele, esses influenciadores, esses canais exclusivos do Galo, fazem o papel que a diretoria quer. Inclusive, uma das informações, acho que do canal Fala Galo, ou Canal do Galo, de que saiu na terça-feira, foi que o Filipão tinha pedido para sair. E o Filipão negou isso, disse que isso não aconteceu. Mas mesmo assim, mesmo havendo essa questão, porque hoje os canais de influenciadores do time fazem parte do futebol, não tem como lutar contra isso. Os canais de influenciadores do time fazem parte do dia a dia do futebol. E não é para ter nenhum tipo de rótulo nisso. Não é para ter nenhum tipo de rótulo nisso. Tem canais de influenciadores que são muito bons, fazem ótimo jornalismo. Tem canais de influenciadores que fazem péssimo jornalismo. E tá ok. Como também tem veículos da imprensa tradicional, uns que são bons e outros que são ruins. Não tem nenhum tipo de preconceito aqui, de discriminação. Não.
cara tá lá, faz. E aí ele deu essa falta de explicação. Não tenho o que explicar, coloca os jogadores na posição que eu acho correta e ponto. Eu acho que isso desgastou demais o Filipão. Então, assim, acho que o Filipão teve algumas decisões que eu não concordo em termos de time. Acho que o Filipão tirou menos do que devia com esse time do Atlético Mineiro. Acho que o Filipão se mostrou sem paciência, se mostrou... E acho que, no geral, a demissão do Filipão, acho que ela faz sentido futebolístico, contando todos esses cenários. Eu só não acho que o Atlético deveria dizer que foi consensual, porque não foi. O Filipão foi demitido pelo Atlético Mineiro, ponto. E o Atlético tem todo o direito de demitir. O cargo é dele, ele decide se ele quer demitir ou não. Tá, esse é o ponto. Para a gente falar, para a gente avançar um pouquinho, o futuro do Filipão. O Filipão não vai se aposentar agora. Isso é informação. O Filipão não vai se aposentar agora. Conversando com pessoas próximas do Filipão, o sentimento é que o Filipão está esbanjando saúde, que o Filipão tem muita condição ainda de treinar e que o Filipão não vai se aposentar agora, no meio de 2024. O Filipão vai conversar com a esposa no fim do ano para ver, mas o 2024, se tiver chance, ele vai trabalhar. O Filipão recebe corriqueiramente propostas de fora do país. Por exemplo, o Filipão recentemente recebeu uma proposta do Libertad, do Paraguai. E nesse momento você tem duas situações de times que poderiam pensar no Filipão, ou que o Filipão teria algum cenário para encaixar. Um é o Botafogo, que está sem treinador. O Fábio Matias faz um trabalho fantástico, mas acho que está muito claro que ele não será o técnico do Botafogo. E o outro é o São Paulo, que tem o Carpini como técnico, e que tem o Carpini numa situação de desgaste neste momento. Eu não estou dizendo para demitir o Carpini para colocar o Filipão, até porque eu, pessoalmente, acho que o Filipão não é um bom encaixe com o elenco do São Paulo de agora. Não acho. Acho que o São Paulo ali tem elenco, tem peças para ser um time muito mais propositivo, um time muito mais de construção de posse. O próprio Casares tem falado sobre isso. Então, assim, não vejo o Filipão com muito encaixe. Mas a gente está falando de um técnico campeão do mundo, um técnico super vitorioso, um técnico muito experiente, um técnico que, das 10 Libertadores que ele participou, em 6 ele chegou em semifinal, em quase todas ele foi às quartas de final. Então, assim, tanto São Paulo quanto Botafogo jogam Libertadores. Pelo que fala o John Textor, o dono do departamento de futebol do Botafogo, um técnico com as características do Filipão não é o que ele, John Textor, pensa de futebol. Ele já falou sobre isso. Um técnico que joga muito em saída, em velocidade, eventualmente em reação, não é muito o que o Textor quer. E também não é muito o que eu acho característica do time do São Paulo. Não eu, pessoalmente. Mas a gente tem que considerar, o Carpini está muito desgastado pelos resultados, pelas atuações. O Carpini tem contra si o fato de ter um currículo muito pequeno. O Carpini foi chamado de burro pelo Morumbis, pelo público que estava no Morumbis no último jogo. Então, assim, é um técnico desgastado. E o Filipão tem essas questões que eu falei. Pode ser que alguém olhe no São Paulo e pense no Filipão? Não tenho essa informação. Não tenho. Mas o cenário nos faz pensar que sim. Embora eu, Vitor Sérgio, pensando no que eu entendo de futebol, eu penso que o Filipão não casa muito com este elenco do São Paulo. Mas esse é um ponto. Só para constar, no ano passado, você tinha um cenário mais ou menos de um técnico valorizado no momento, que estava no mercado, e aí o São Paulo correu para fechar com o Dorival antes que o Corinthians fechasse. Será que pode aparecer esse cenário com o Filipão agora?
o São Paulo ou o próprio Botafogo olharem o Filipão no mercado e entenderem, pô, é um treinador de nome, é um treinador, vamos correr? Não sei. Pode ser que aconteça, mas eu não sei. E não tenho informação. E repito, na minha visão, o que o Textor fala sobre futebol, eu acho que não é muito casado com o que o Filipão oferece. E o elenco, na minha visão, tá? Isso sou eu. Você pode ter totalmente opinião diferente. Na minha visão, acho que esse elenco não casa muito com o que o Botafogo, com o que o São Paulo, esse elenco do São Paulo não casa muito com o que o Filipão gosta de fazer de futebol. Mas não sei o que vai acontecer. Falando com essas pessoas próximas do Filipão, eles me falaram que o Filipão ouvirá propostas, ok? Filipão vai ouvir propostas que eventualmente surgirem. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Você acha que o Filipão, é justa a demissão do Filipão? Diz aqui embaixo nos comentários. Filipão cabe no Botafogo? Diz aqui embaixo nos comentários. Filipão cabe no São Paulo? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Claro, se você quiser e puder, baixe o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo, melhor app de estatística de futebol à disposição do mercado. Tem de outros esportes também, você não vai se arrepender, só clicar, baixar, totalmente de graça, ok? Não tem pegadinha, é totalmente de graça mesmo. Só baixar aqui. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.